É impossível visitar São João del Rei e não querer conhecer a Catedral Basílica Nossa Senhora do Pilar, um dos importantes patrimônios religiosos, artísticos e culturais do nosso país. E ela está em festa, sabe por quê? Ela está celebrando 300 anos no início da sua construção. E essa é a pauta da nossa boa conversa de hoje. Quer saber mais? Então venha comigo. E a conversa de hoje é com o Padre Geraldo Magela, ele que é pároco aqui da Catedral Basílica Nossa Senhora do Pilar. Mas antes de começar a nossa conversa, Padre, faça aquele pedido de sempre. Se inscrever no canal, dar like no vídeo, clicar aqui no sininho, para assim que a gente publicar o material novo, você receber notificação. Padre, a paróquia está em festa, celebrando os 300 anos do início da construção dessa catedral. E aí eu pergunto ao senhor, qual a importância dessa celebração, não só para a paróquia e para a diocese, mas para toda a comunidade de fé? Primeiramente, nós temos o contexto espiritual. Uma igreja, um templo, é a casa de Deus, onde a igreja, o povo de Deus, se reúne para celebrar os sacramentos, para ouvir a palavra de Deus, para estreitar esses laços de comunhão. Então, todo edifício sagrado cristão, casa de Deus, casa da igreja. Então, só por isso já é motivo de festa. 300 anos do início da construção desta Casa Santa. Quantas histórias vividas aqui, histórias de fé. Quantas pessoas aqui celebraram os momentos mais importantes das suas vidas, da sua história. Então, o primeiro sentido de importância dessa celebração. E depois, pela importância desse templo, pela questão histórica e artística. Então, esse templo conta a história da nossa cidade. Esse templo é testemunha da história do nosso povo são-joanense. Em torno desse templo, São João del Rei se constitui como cidade e como comunidade de fé. E a questão da arte, né? Os nossos antepassados quiseram construir um templo belíssimo, é a manifestação da fé dos nossos maiores para celebrar a beleza de Deus. Então nós temos aqui um exemplar do barroco, um monumento como dos mais importantes do Brasil, né? Nessa questão do barroco. Depois temos a arte rococó e finalmente o neoclássico, que é a fachada da catedral. Então ele tem essa importância artística por causa da sua beleza, porque a fé gera cultura. Aqui também foi se constituindo uma cultura religiosa que marcou também o jeito do São Joanense ser. Então, eu vejo assim, esse lado espiritual e depois a questão histórica e cultural, artística que envolve esse templo, mas tudo isso tendo como base a fé. Esse templo só existe porque a fé é algo que foi abraçado pelos nossos antepassados e que nós temos que partilhar com aqueles que vêm depois de nós. O senhor falou muito sobre a questão da história, associar a construção desse templo com a história da cidade e também do nosso país. E eu pergunto, senhor, agora a gente voltar lá bem no início dessa devoção à Nossa Senhora do Pilar, aqui em São João del Rei, e pergunto, senhor, porque teve outras igrejas dedicadas à Nossa Senhora do Pilar antes de construir esse templo. Verdade. Tudo começa com a vinda dos bandeirantes, no final do século XVII, à procura do ouro. E Tomé Portes del Rey vem com sua bandeira. Eles trazem uma pequenina imagem de Nossa Senhora do Pilar, que é conservada até hoje aqui na nossa catedral. E, então, é a primeira invocação mariana que chega aqui. E o povoamento, então, vai se dando em torno desta devoção, porque é bom lembrar que a fé, no século XVII, era algo que era a força motriz, inclusive, da formação da sociedade. Então, São João nasce e com essa invocação mariana à Virgem do Pilar. E aí se constrói uma primeira capela, aqui mais ou menos nessa região onde está a catedral. É feita de pau a pique, chão batido, então muito simples. Esta capela é destruída na Guerra dos Emboabas, que todo o arraial é incendiado e com ele a capela de Nossa Senhora do Pilar. Então eles constroem uma outra igreja no Morro da Forca, próximo ao Bonfim. Esta igreja, então, que será constituída como matriz.
E deixando claro que não é a mesma igreja do Bonfim. Não é a mesma igreja do Bonfim, era um pouco abaixo. Então, esta igreja é constituída como matriz. Lá nasce, então, a paróquia. Mas ela fica fora do povoado. O povoado vai se constituindo aqui nessa região. Então, a Irmandade do Santíssimo, que já existia, pede à Diocese do Rio de Janeiro, na época era a única diocese aqui na região, né? Então, nem era arquidiocese, era somente Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Eles pedem autorização para construir uma nova igreja que ficasse dentro do povoado. Então, há até um documento muito bonito do cônego Gaspar, que é membro do Cabildo do Rio de Janeiro, dos cônegos, que dá autorização para a construção desta igreja. Ele mostra a preocupação de se ter o sacrário perto da população, para que o padre pudesse levar o viático no momento da agonia das pessoas, né? No momento dessa partida do mundo para Deus, no momento da morte, para sermos mais claros. Então o padre sempre ia levar os últimos sacramentos, que era a unção dos enfermos, chamada extrema unção, e o viático, que é a comunhão. Então foi com esse objetivo então que eles pediram e obtiveram autorização para a construção desta igreja. E quando foi construída nesse período, ela já teve esse formato ou ela sofreu alterações no decorrer dos anos? Ela foi sofrendo alterações. Já o início da construção em 1721, em 1724 a Capela Mor já estava praticamente pronta, então eles começam ali, em 1724 começam a usar a igreja como templo mesmo, aqui acontecem as celebrações. Até porque na época era comum ter as igrejas em tamanho menor, né? Verdade. E em 1750 nós já temos então a catedral pronta, né? Daquilo que eles imaginaram no primeiro momento. Depois, no século XIX, é que vai haver um aumento da catedral. Esse aumento, então, vamos ter uma nova fachada em estilo neoclássico. Então isso já acontece no século XIX. Mas em 1750 nós temos essa primeira parte da catedral pronta. Depois vai haver alguma restauração, adaptação a estilos de época, mas assim, no projeto original, já em 1750, a catedral está pronta. E padre, esse templo passou a ser catedral quando a região virou diocese, né? E basílica? Pois é, primeiramente, eu gostaria de lembrar que São João del Rei trata a catedral como matriz. Sim, todo mundo conhece. Eu vou lá na matriz. Isso. Sendo que a matriz, toda paróquia tem uma matriz. Isso ficou no inconsciente coletivo do São Joanense. O São Joanense trata a catedral como matriz. Justamente porque durante séculos foi a única paróquia, as outras paróquias foram surgindo no século XX. Mas aqui há essa especificidade, é catedral. Catedral por quê? É a igreja do bispo, onde está a cátedra, né? Então daqui o bispo preside a diocese, então ela é a igreja mãe de todas as igrejas. Para quem não sabe, a cátedra é uma cadeira, né, onde o bispo senta nas celebrações. Isso, e ela tem esse sentido, a cátedra é daquele que ensina, né, como a cátedra do professor universitário. Então o bispo é ele é o mestre da fé, é aquele que preside a igreja, né, ensinando o evangelho de Cristo, a doutrina de Cristo. Então, por isso o sentido importante dessa igreja como a igreja mãe de todas as igrejas da diocese. E por sua importância cultural, artística e também espiritual, o Papa Paulo VI deu esse título de basílica. Então, são algumas igrejas no mundo, pela sua importância, que recebem esse título, e elas têm um vínculo especial com as basílicas de Roma, as 4 basílicas maiores: São Pedro, Santa Maria, São Paulo, São João do Latrão. São as 4 basílicas maiores. E as outras igrejas que são constituídas basílicas do mundo são chamadas basílicas menores. Então, isso devido a esta importância histórica, a importância devocional, a importância artística. Então aqui é um centro de irradiação da fé, é um centro de irradiação também da cultura que nasce da vivência da fé. Sem dúvida, o senhor mesmo já citou, mas eu reforço agora, porque aqui não se prende apenas na questão de fé ou arquitetônica,
né? Mas também pela questão da musicalidade, das celebrações, da tradição, né? Do latim, que ainda é presente e preservado aqui nessa paróquia. De forma que isso se constitui como um instrumento formidável de evangelização, porque através da arte, através da cultura, nós podemos dialogar com outros setores da sociedade, né? E a partir desses instrumentais, quantas pessoas fazem experiência de Deus, né? A experiência de Deus, que um dos caminhos para fazermos essa experiência é a via da beleza. Então, a catedral, ela por si só é um instrumento muito importante de evangelização e de diálogo também com a sociedade, com os vários grupos da sociedade atual. Sem dúvida, por exemplo, São João do Rei é uma cidade turística e são muitas as pessoas que passam por aqui, independente da questão da crença do lugar, mas porque admira a beleza e, querendo ou não, acaba sendo evangelizado também. Verdade. Então, nós temos que preservar, cuidar. Então, aí está a nossa missão hoje. Nós herdamos esse rico patrimônio e agora cabe a nós cuidar dele, não desvirtuar o seu sentido, porque seria destruí-lo, e entregar esse patrimônio para aqueles que virão, como testemunho também da nossa fé. Então nós vamos, aqui há uma história bonita de fé, que fez cultura, que constituiu sociedade e que vai continuar sendo um símbolo forte para aqueles que virão depois de nós. Sem dúvida, e está aí o motivo de celebrar, né, os 300 anos do início dessa construção. E aí eu pergunto ao senhor agora um pouco da programação, como vai ser celebrado, que tem início agora na quinta-feira, né? Sim, nós teremos primeiramente o tríduo preparatório. Então, a partir de quinta-feira, dia 9, todos os dias aqui na Catedral, às 19 horas, a missa festiva, logo em seguida a bênção do Santíssimo Sacramento. A cada dia teremos um bispo, pregador. O primeiro dia, Dom Gil Antônio Moreira, que é o arcebispo de Juiz de Fora. Aqui a Diocese de São João do Rei faz parte da província eclesiástica de Juiz de Fora, então ele é o nosso metropolita. Ele fará a abertura desse tríduo e ele falará sobre o sentido do edifício cristão. No segundo dia, nós teremos a presença de Dom Ayrton, que é o arcebispo de Mariana. A Diocese de São João do Rei, ela ela vem da Arquidiocese de Mariana, da Diocese de Campanha e da Arquidiocese de Juiz de Fora. Mas aqui esse nosso núcleo vem de Mariana. Então há uma história, somos muito próximos, né? Nós temos uma história comum. Então o arcebispo de Mariana vem presidir o segundo dia e ele vai refletir sobre o sentido de catedral. E no terceiro dia, o encerramento do tríduo, nós teremos a presença do nosso bispo, Dom José Eudes, e o tema será Basílica. Por que essa igreja é basílica? O que significa uma basílica? Nesse dia, após o tríduo, nós teremos a abertura de uma exposição no Museu de Arte Sacra, uma exposição temporária com o título Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, Casa de Deus, Porta do Céu. É para contar esta história, a história da nossa catedral. Essa exposição, então, ficará aberta até o mês de janeiro, no Museu de Arte Sacra. E no domingo, grande dia, 12 de setembro, que é o dia em que foi recebido esse documento de aprovação da Diocese do Rio de Janeiro para a construção da catedral. Às 10 horas da manhã teremos a missa solene, presidida por Dom Valmor de Oliveira Azevedo, que é o presidente da CNBB. E à noite, após a missa das 19 horas, o canto do Te Deum Laudamos e a bênção do Santíssimo Sacramento. Te Deum, esse hino de ação de graças, nós cantamos nas grandes festas, e então, nesses 300 anos, agradecendo a Deus esta história bonita que constitui a história desse templo. E é bom reforçar, padre, que mesmo tendo a presença, né, a participação presencial restrita devido à questão da pandemia, as pessoas podem acompanhar pelas redes sociais da paróquia. Sim, a catedral, a Pascom da Catedral, irá transmitir através do YouTube, do Facebook, todas essas celebrações. E no dia 12, no domingo, às 10 horas da manhã, também a Rádio Emboabas Mais Música e a Rádio São João del Rei irão transmitir. Então, fica o convite para você, se é de São João do Rei, da região, qualquer outro lugar, pode acompanhar pela internet e participar dessa celebração e da história dessa catedral. Padre, muito obrigado por participar conosco, trazer essa rica história da nossa comunidade de fé e também essa programação. Um convite para todos. Muito obrigado. Tá bem. Então fica o nosso convite
para as celebrações desses 300 anos e o convite para conhecer a catedral. Às vezes tem são joanense que não conhece a nossa catedral. É importante conhecer o nosso patrimônio, a nossa história. Nós temos uma riqueza incomensurável em São João del Rei. Então, valorizemos o que é nosso, valorizemos nossas raízes. Sem dúvida. E quem gostou um pouquinho da história, né, quiser aprofundar mais, o Museu de Arte Sacra fica do lado da catedral, bem próximo. E acredito eu que essa exposição vai trazer muito conteúdo de história e de fé para todas as pessoas. Com certeza, vale a pena conferir. É isso aí, muito obrigado pela companhia. Semana que vem, mais uma boa conversa. Um grande abraço.